Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Nós vamos falar sobre um dos dispositivos mais interessantes na educação das pessoas com deficiência visual na área de matemática. Ele é chamado de Geoboard, ou em português, Geoplano. Isso aqui é um Geoboard, tá? Isso aqui é um Geoplano. Vocês podem perceber que é uma superfície plana, né? Que tem um monte de preguinhos, vamos dizer assim, encaixes, né? Que podem ser acoplados a elásticos. Vou fazer aqui um exemplo, né? Vou pegar aqui um elástico, né? E vou prender aqui no geoplano. Vou pegar aqui, ó, um elástico, tá? E aí, basicamente é isso. E com esses elásticos, então, você vai fazer a exploração de várias possibilidades. Por exemplo, ensinar o que é um ângulo reto. Vou pegar um outro aqui, botar um outro elástico aqui, né? Eu vou ensinar o que é um quadrado, por exemplo. Vou pegar mais outro elástico aqui. Prender em cima. Tá aqui, né? Bom, vocês estão percebendo aqui, eu vou fazer um quadrado, posso fazer linhas inclinadas e assim por diante. Então, é um dispositivo muito simples, né? O geoplano ele foi inventado na década de 1950 por um matemático egípcio chamado Caleb Gattegno, tá? Ele morreu em 1988, mas esses dispositivos se tornaram muito conhecidos. Nessa década de 1950, muita gente começou a utilizar, especialmente porque ele é útil para pessoas em geral, para ensinar os conceitos básicos de matemática e, mais especificamente, eles são completamente acessíveis, tá? O que você pode fazer com o geoplano? Bom, você pode fazer, por exemplo, estudo de perímetros, de áreas, porque se você tem, por exemplo, um quadradinho como esse aqui, né? Eu vou completar o quadradinho. Eu completei o quadradinho aqui. Você pode pensar assim, ó, isso aqui... Ixi, voou. Completei o quadradinho, tá? Então, eu vou pensar que cada área dessa aqui vale 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, um quadrado tem de área 9 quadradinhos. Cada quadradinho valendo 1. Você pensar que aqui é 3 em cima, 3 aqui do lado, então 3 vezes 3 também dá 9. Você consegue inventar uma série de técnicas para apresentar esses conceitos básicos. É meio desconfortável para mim utilizar o geoplano dessa maneira, então eu vou utilizar um geoplano digital, tá? Repara, o geoplano digital ele não é bom para trabalhar com cegos, mas ele é bom para a gente explicar o que a gente pode fazer de uma maneira bem tranquila, tá? Então eu vou parar aqui a minha filmagem e vou ativar o geoplano digital. E esse geoplano digital eu peguei onde é o geoplano gratuito. Deixa eu anotar aqui o site, né? mathlearningcenter.org, quer dizer, Centro de Aprendizado de Matemática. É uma ONG americana, razoavelmente antiga, que se estabeleceu em 1976 como não lucrativa, bom, e tem realizado uma série de desenvolvimentos na área educacional para a matemática. Vale a pena visitar o site deles. Na nossa apostila tem bem direitinho as referências. Mas vamos lá, vamos usar o nosso geoplano digital. Esse é um geoplano virtual, né? Ele pode ser apresentado nesse programa como essa versão em que os pontos estão bastante separados. Posso botar uma outra configuração aqui, clicando aqui embaixo, para fazer ele com mais pontinhos, fazê-lo com mais pontinhos. Aqui um
um arranjo circular, parecido com um relógio, né, com um pontinho no meio. Bom, vou escolher esse mais simples aqui, esse com os pontinhos mais separados. Vou pegar um elástico, peguei o elástico. No que eu coloquei o elástico em cima de um dos pontos, o elástico automaticamente vai unir dois pontos. Se eu pegar um dos pontos, se eu soltar o elástico num desses pontos e arrastá-lo até um outro ponto e soltar o mouse, vai ser formado então um outro segmento de reta. Então a operação é bastante simples. Posso também clicar no meio desse segmento que foi clicado e puxar e arrastar esse segmento. Então é como se o elástico tivesse dividido em duas partes, né? E uma dessas partes fica conectado aos pontos originais e o terceiro ponto ele forma dois segmentos de reta que vão formar um triângulo no final. Tá? Então esse é o uso básico do processo de criação de polígonos. Tá? Vou fazer aqui um quadrado. Deixa eu apertar essa lixeirinha aqui para ele apagar, tem um botão de lixeira. Vou fazer um quadradinho. Peguei o elástico amarelo, vou fazer um quadradinho com lado 2. Soltei aqui, soltei um dos lados. Fazer a operação aqui, cliquei numa das pontas e arrastei até um outro ponto, formando uma linha vertical com dimensão 2, né? Agora vou pegar uma outra linha, vou colar aqui nesse mesmo lugar, vou arrastar uma dessas pontinhas na horizontal para fazer uma linha horizontal de tamanho 2. Vou pegar um vermelhinho agora, fazer a mesma coisa, arrastar para um ponto conveniente aqui para ir arrastando e formando um quadrado e finalmente uma linha azul para eu poder então completar o quadrado. Então a operação é simples. Agora que vocês reparem que não tem acessibilidade nenhuma, não tem nenhum feedback para uma pessoa cega. Isso aqui que eu estou explicando é simplesmente para as pessoas que enxergam, elas saberem o que está acontecendo. E eu estou tentando fazer uma narrativa, embora essa autodescrição não está muito boa, não. Essa autodescrição está, digamos, meia simples demais para o que a gente precisa. Mas dá para a gente começar a entender e exercitar sempre com um colega vidente e um colega cego trabalhando em conjunto para aprenderem mais os dois. Tá? Se eu clicar aqui no meio de uma dessas linhas e puxar essa linha, vai ser gerado então como se fosse um quadrado em cima e um triângulo embaixo. Tá? E se eu quisesse fazer um polígono? Não, se eu quisesse fazer um polígono de 5 lados, eu teria que clicar nesse elemento, desse triângulo inferior, apertar Delete, né? E aí fazer duas linhas. Pegar um elástico aqui, gerar uma linha azul, outro elástico azul, vou colar ela aqui, e aí eu arrasto do outro lado para formar então um triângulo embaixo e um quadrado em cima, mas sem nenhuma coisa para separá-los. Né? E aí repara que a gente pode fazer várias coisas com isso. A gente pode pensar nas questões geométricas, das figuras geométricas, né? Quadrado, triângulo, né? Polígono e assim por diante. Tá? A gente pode também fazer uma duplicação. Tá? Se a gente pegar esse item aqui, ele vai pegar o último elemento que foi criado e vai criar uma duplicata para a gente, por exemplo, fazer um desenho diferente aqui, né? no nosso projeto. Né? Essa linha eu dupliquei, por exemplo, para fazer uma linha diagonal maior. Tá? Bom, o que a gente pode ter de vantagem nesse processo? Bem, primeiramente, a gente pode trabalhar com a construção das figuras. Né? Temos uma certa liberdade de construir as figuras. Né? É mais ou menos a mesma coisa que uma pessoa cega faria. Ela pegaria
os elásticos e iria montando devagarzinho essas figuras geométricas. E aí você vai desenvolvendo com essas pessoas de forma tátil ou de forma visual, né? Aí a gente aconselha que os cegos e os não cegos pertençam à mesma turma, tá? E então eles possam aprender juntas, tá? O que a gente pode fazer? Então vamos dar uma olhada teórica no que a gente poderia fazer com o geoplano. Então o que a gente poderia fazer? É muito intuitivo. Bom, primeiramente, construção de figuras geométricas. Você pode desenvolver os conceitos de vertical, de horizontal, pode botar vários elásticos para fazer contagem, pode pegar uma figura, pode movê-la, pode ampliar a figura para trabalhar com conceitos de semelhança, pode criar várias figuras iguais para trabalhar o conceito de padrão, pode trabalhar com o conceito de ângulos, pode, se você utilizar a figura circular, pode utilizar isso de uma maneira muito interessante. Quer ver? Eu vou escolher um outro geoplano aqui, só para a gente fazer essas medidas de ângulo, por exemplo. Peguei aqui uma faixa amarela, prendi aqui, e vou criar uma faixa cor de abóbora, como se fossem os ponteiros do relógio para baixo e para cima, né? Formando, digamos assim, 6 horas, né? Nesse geoplano aqui, ele tem os ângulos de 30 graus, né? Então a gente pode pegar aqui esse ponteiro, vamos dizer assim, das horas e voltar para o lado, formando 6 horas e 15 minutos, mais ou menos, né? Esse ponteiro aqui não está muito bem posicionado, mas seria mais ou menos isso. Formando um ângulo reto, né? Poderíamos mexer uma casinha no sentido anti-horário e uma casinha no sentido horário, outro elástico, e a gente dizer que esse ângulo aqui também vale 90 graus, né? Poderíamos fazer uma união formando um triângulo, né? Bom, e assim por diante, a gente pode fazer N aplicações, né? Para que a gente possa, por exemplo, criar situações geométricas interessantes, como aqui, por exemplo, em que eu vou criar um triângulo com todos os seus lados, com todos os seus ângulos iguais. Esses conceitos vão sendo apresentados para a pessoa, e a pessoa vai experimentando. E se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, né? Se eu diminuísse, por exemplo, a distância entre os pontos, esse aqui seria um triângulo também. Será que esse triângulo aqui é retângulo? Não sei, teria que verificar. Então, são muitos conceitos que podem ser aplicados com esse tipo de dispositivo. Então, em conclusão, os geoplanos são muito úteis, porque eles podem ser utilizados como complemento da aritmética, na questão geométrica, especialmente estudar os sólidos, os polígonos regulares e os polígonos não regulares, reentrância, bom, côncavo, convexo e essas outras questões. São várias questões que você pode utilizar conceitualmente com o uso do geoplano. Tá? Agora, você pode também construir o seu próprio geoplano para você ensinar alguma coisa que você deseje, né? Um geoplano com os pontinhos mais próximos, ou não sei. Eu fiz um geoplano uma vez com uma tabuinha com madeira mole, né? E peguei esses grampinhos que você usa normalmente para fixar papeizinhos amarelos, né? Um pontinho. Eu fiz um geoplano todo pintadinho. Até botei contas de cores diferentes em cada ponto do geoplano. Dá um trabalho danado para fazer, mas fica lindo, né? E as pessoas que chegam, elas ficam todas admiradas, começam a querer botar os elásticos, tirar os elásticos, escrever o nome delas com elástico. Bom, é muito interessante. E é acessível. Isso aqui é bacana. Um geoplano feito dessa maneira artesanal ou comprada, como esse aqui, né? Que esse aqui foi um dispositivo muito legal. Eu gostei muito de ter comprado, né? Um geoplano comercial, né? E tem de vários modelos também para você vender, grandes, pequenos, né? E tem uns que são mais
cuidadosamente criados, como esse aqui, que você não machuca o seu dedo. O geoplano que eu fiz também tinha pontinha redonda. Você pode fazer o geoplano com preguinhos. Tem gente que até usa depois o geoplano para jogar moedinha, fazer as moedinhas assim, empurrar as moedinhas no meio dos pauzinhos do geoplano. Tem muitas utilidades, tá certo? Acho que vocês vão gostar de brincar um pouquinho com esse dispositivo, que é fabuloso.